Olá pessoal, tudo bem? Hoje começamos mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Inset Max, que vai falar sobre formigas. E para discorrer sobre esse assunto, eu estou aqui com o Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Letícia? E você, como é que tá? Tudo certo também. Olá, pessoal, tudo bem? E também o nosso convidado e também membro da casa já, né, Tiago Machado. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, pessoal? Tudo certo, Tiago. Bom, formigas, né, Marcos? Pequenas, grandes encrenqueiras, vamos se dizer, né? Eu quero que a gente comece o podcast com a explicação do que são esses insetos, de onde vieram, sei que são muito populosos. E, Tiago, comece explicando para a gente sobre isso, de onde vieram. Então, as formigas são insetos que, apesar do seu tamanho, causam grande estrago, né? As pessoas, elas não têm aquele cuidado fora do normal quando a gente fala de formigas. Em que sentido? A formiga é um bichinho bonitinho, a formiga não faz mal, a formiga não é um inseto tão maléfico, enfim. E existem justamente esses dois pontos, né? Existem as formigas que são consideradas formigas urbanas, que essas sim podem causar algum tipo de prejuízo. E existem as formigas que estão no seu ambiente natural, as formigas nativas, né? Mas as formigas, elas são chamadas de insetos eusociais ou insetos sociais. São insetos que vivem em colônia, onde dentro dessa colônia existe uma divisão de trabalho. Então, dentro da colônia tem a rainha, que tem a função de reprodução, tem o macho, que tem a função reprodutiva, que no caso das formigas, ele morre geralmente após a cópula. Tem as operárias, tem as soldados. As operárias têm a função de manutenção da colônia, de buscar alimento na colônia. Os soldados têm a função de defesa da colônia. Então, existe ali uma rede muito complexa e interligada dentro dessa colônia, e cada uma dessas castas, dessas funções é muito bem estabelecida, e por esse motivo as formigas são insetos que acabam, digamos assim, sobrevivendo muito bem aos ambientes onde elas acabam ocupando, né? Aí, entre as formigas, né, urbanas, tem as formigas que são as invasoras, as formigas exóticas, enfim. A complexidade de formigas é algo, assim, fora do comum. Só para a gente ter uma ideia, são aproximadamente aí no mundo 20 mil espécies de formigas que existem. Então, é formiga pra caramba, né? E aqui no Brasil a gente tem uma grande diversidade delas, são aproximadamente 2 mil espécies. Dessas 2 mil espécies, de 20 a 30 são consideradas pragas urbanas. Só que as mais comuns estão dentro de um quadro menor, digamos assim, que são consideradas 8 espécies mais comuns dentro das áreas urbanas. Mas são esses insetos aí de grande complexidade. Por isso que também não são pragas, né, quando realmente são consideradas pragas, não são insetos de fácil controle. É preciso entender muito bem, né, questões básicas sobre biologia e comportamento desses insetos para a gente conseguir fazer um controle de uma forma mais efetiva. E assim, Tiago, assim, a gente sabe que culturalmente as pessoas não dão tanta importância às formigas, né? Então, assim, existem até alguns ditados, Letícia, né? Você já viu alguma formiga de óculos? Nunca. É porque faz bem pra vista, você entendeu? Então, assim, se você pegar um pedaço de bolo com alguma formiguinha em cima, você dá uma soprada e você come e fala sobre esse ditado. Eu como formiga porque faz bem pros olhos, né? Então, as pessoas ainda não têm o real conhecimento do risco que a formiga pode trazer para a saúde de todo mundo, né? Tiago, fala pra gente um pouquinho desses riscos, né? Que tipo de situação a gente tem que tomar cuidado, se existem formigas que trazem um risco maior do que outras, se existem pessoas que podem ter uma sensibilidade maior do que outras, enfim, fala um pouquinho para nós sobre o risco das formigas. Você lembrou bem aí, Marcos, uma questão que é a cultural. Tem um slide que eu queria compartilhar com vocês, que mostra justamente uma situação que consegue exemplificar isso que a gente está falando. A gente está vendo aí uma barata morta, e quem está carregando essa barata são justamente as formigas. No caso de um bolo, né, que foi citado aí, se a gente encontrar uma barata sobre o bolo, a primeira coisa que a gente vai fazer é jogar o bolo fora.
Agora, se a gente encontrar formigas em cima desse bolo, a gente dá uns petelecos, arranca um pedacinho do bolo e come o resto. Como se E bom, hein? e é bom, porque é isso que dá o diferencial do Saborzinho bolo, especial. o saborzinho especial. A gente esquece, a gente pensa que a formiga ela justamente caiu de paraquedas naquele pedaço do bolo. Então, a gente não sabe exatamente por onde a formiga andou, qual pedaço do bolo ela acabou contaminando. E aí a gente vê uma imagem que ilustra justamente isso. As formigas, elas são insetos pequenos, são menores que as baratas. Então, em termos de proporção corpórea, elas evidentemente vão carregar, em cada uma das formigas, menos micro-organismos nocivos em comparação à barata. Só que a gente tem que lembrar que as formigas são insetos que vivem em grupos, são insetos sociais. E o conjunto que faz o grande estrago, né? No entanto, que em hospitais, uma das principais causas de contaminação cruzada são formigas. Existem duas formigas que ocorrem com muita frequência nos hospitais. Uma delas é a formiga fantasma, que eu vou mostrar aqui na imagem para vocês. Né? Uma formiga doceira muito comum, essa do canto superior da imagem. E outra delas, outra formiga que causa muito estrago em hospitais, é essa outra formiga aí, que é a formiga louca, a formiga maluca. Essas são formigas que ocorrem com muita frequência dentro dos hospitais. E como as formigas são insetos pequenos, o ninho das formigas urbanas, digamos assim, são ninhos pouco complexos, né? Elas fazem ninhos dentro de conduítes, elas fazem ninho atrás de azulejos quebrados, dentro de equipamentos eletrônicos. Elas têm uma acessibilidade muito fácil para vários pontos, porque elas são pequenas, elas convivem em vários locais. Então é muito fácil, por exemplo, uma formiga estar, né, alguns indivíduos da mesma colônia estarem num ponto onde acabou, numa sala de cirurgia, numa UTI, num ponto extremamente grave ali, complicado, onde uma pessoa podia estar doente, entrando em contato com o sangue e outros micro-organismos que estão ali no ambiente, e elas transportarem esses micro-organismos em seus corpos, porque são insetos vetores, né? Elas podem transportar protozoários, elas podem transportar vermes, bactérias, vírus, entre outros indivíduos nocivos, né? Outros micro-organismos nocivos no seu corpo, e acabarem indo para uma área de maternidade, para uma área onde as pessoas têm que ter um cuidado maior, e nesse transporte acaba ocorrendo muito essa contaminação cruzada, né? Evidentemente que, de uma maneira geral, o grupo que apresenta grande risco são os grupos das crianças e os grupos dos idosos, porque são indivíduos mais sensíveis. Mas as doenças que as formigas podem transmitir são as mais diversas e podem ocorrer em vários indivíduos. Eu até separei algumas aqui, por exemplo, infecção urinária, endocardite. A endocardite tem a ver justamente com uma infecção que ocorre na membrana interna do coração, meningite, infecção gastrointestinal, geralmente isso é causado por uma bactéria chamada Escherichia, salmonelose, gastroenterite, doenças sistêmicas que estão relacionadas com pele, tecidos moles, ossos, trato urinário, tem até intoxicação alimentar, venenosa, enfim. O que uma formiga pode causar, o que uma colônia de formigas podem causar, principalmente em ambientes urbanos, dentro das fora do comum, né? E a gente acaba ligando muito mais para barato do que para as formigas. Lembrando que as formigas têm maior acessibilidade, têm maior número de indivíduos. Então, é um bichinho que a gente não pode ignorar de maneira alguma, apesar do seu apelo, eu chamo até de apelo emocional, né? Porque as pessoas acham as formigas seres bonitinhos e tudo mais. E o Marcos comentou, você já viu alguma formiga de óculos? Formiga faz bem para os olhos, esse tipo de situação. Então, tá aí, é um grande problema se as pessoas não se cuidarem, né? Quando a gente fala aí relacionado a formigas urbanas, né? Tudo relacionado a formigas urbanas. Realmente, né? São pequenas, mas são motivos de grandes problemas, né, Marcos? Sim. E a gente, às vezes, não faz assim, dá o peteleco, come o alimento, como a gente falou, o bolo com saborzinho especial, mas olha quantas doenças que esses bichinhos podem causar aí no ser humano, e enfim. E Tiago, o que atrai
essas formigas? Logicamente que existem várias espécies, mas no geral, falando mesmo das formigas urbanas, sociais e que se adaptaram muito bem ao ser humano e à vida na cidade, o que atrai, quais os atrativos, né, que fazem com que essas formigas se desloquem aí até um respectivo local, casa, enfim? Essa pergunta é bem interessante, Letícia, pelo seguinte: as formigas, apesar de serem numerosas e algumas espécies conseguirem ocupar grandes áreas, não tem como, por exemplo, uma formiga chegar num outro continente aqui nadando, né? Elas têm que vir justamente através de mercadorias, enfim. Em termos de pragas urbanas, no âmbito geral, a maioria das pragas, elas são pragas exóticas, né? Elas foram trazidas do homem de fora para cá. Agora, as formigas urbanas, nós temos aí uma grande quantidade de formigas que são consideradas nativas. E aí elas acabaram ocupando o ambiente urbano justamente pela invasão que nós fizemos nas áreas que essas formigas estão. E elas se adaptaram muito bem ao ambiente que nós vivemos, né? Hoje, a maioria das formigas urbanas, onde elas vivem? Atrás de azulejo quebrado, dentro de um aparelho eletroeletrônico, dentro de um vasinho de planta. Quando eu entrei no apartamento que eu estou hoje, já tinha um vasinho de planta lá e tinha uma pequena infestação de formiga fantasma, né, que é aquela formiguinha doceira bastante comum com abdômen transparente. E eu tentando ver de onde que estava vindo aquela colônia, enfim, esse tipo de coisa, ela estava saindo de um vasinho desse tamanho, pequenininho. E tinha uma pequena colônia ali, que ali, a partir daquele ponto, elas podem acabar se alastrando por vários locais. Um outro fator que é muito interessante da gente comentar aqui é o fato das pessoas acharem que as formigas só comem doce. Você é que nem uma formiga, você vive comendo doce, esse tipo de coisa. A formiga, evidentemente, existem formigas que gostam muito de carboidratos, de glicose, de açúcares de uma maneira geral. Mas as formigas, elas têm necessidades alimentares diferentes ao longo do ano. Até mesmo essas formigas doceiras, elas não comem apenas açúcar ao longo do ano. Vai ter um momento em que elas vão comer mais lipídios, que são gorduras, vai ter um momento que elas vão muito mais atrás de proteínas, que são carnes. E existem aquelas formigas que comem só carne, só proteínas, só lipídios, como, por exemplo, a formiga lava-pés. A formiga lava-pés é uma formiga que é uma formiga considerada carnívora, então você não vai ver ela indo atrás de doce, ela vai muito mais atrás de fontes de proteína. Existem as formigas cortadeiras, que vão se alimentar de fungos que elas cultivam. Então, a gente tem que sempre deixar de associar formigas apenas a doces e associar as formigas a alimentos de uma maneira geral, mesmo porque elas estão muito bem adaptadas no ambiente urbano, que é onde nós vivemos. E aquilo que a gente come, muitas formigas também acabam se alimentando. É aquele pedacinho de bolacha que a gente deixou cair atrás do sofá, assim como aquele pedacinho de hambúrguer, aquele arroz que caiu embaixo da mesa. Então, tudo isso acaba ajudando as formigas a se proliferarem dentro do ambiente urbano. E lembrando um outro fator importante também, é o fato do lixo, né? A gente às vezes acaba ignorando, mas o lixo também é uma fonte que acaba atraindo bastante as formigas, principalmente o lixo que é mal acondicionado. Aquele lixo que acaba sendo exposto, aquele lixo que não é muito bem vedado, aquele lixo que não é bem fechado, isso acaba se tornando um fator de fonte de alimento para esses insetos. Então a gente pode considerar que as formigas, de uma maneira geral, são onívoras, Tiago? Elas comem de tudo de acordo com a necessidade? É isso mesmo? A gente pode falar isso ou não? Isso daí, Letícia, está mais relacionado à especificidade daquela colônia. Então, existem espécies que são mais doceiras, existem espécies que são mais carnívoras, tá? Mas isso não significa, por exemplo, que uma espécie que é mais carnívora não vai comer um doce, não vai comer um carboidrato. Come em menor quantidade. Assim como uma espécie doceira não significa que ela não vai pegar proteína ou lipídio. Come, mas em menor quantidade. Isso é até um detalhe importante para quem faz controle de formigas. Porque existem momentos em que a formiga doceira, por exemplo, as formigas doceiras, elas comem menos o gel. Isso não quer dizer que o gel é ruim, isso está relacionado ao comportamento daquele exato momento da colônia. Então, isso está relacionado também com a estação do ano. Então,
Tem época do ano que a formiga vai precisar de muito mais energia, produzir muito mais energia, queimar muito mais energia, ela vai atrás de carboidrato. Existe época do ano em que ela precisa manter, digamos assim, fontes energéticas, mas não gastar essa energia de uma maneira rápida. Então, ela vai muito mais atrás de lipídios e proteínas. Então, tem essa relação que existe aí. Formiga cortadeira, por exemplo, ela come praticamente fungo. É fungo, fungo, fungo. Então, não vai adiantar você oferecer outra coisa para ela, que ela não vai comer. A gente vê a formiga cortadeira carregando a folha, mas, na verdade, ela está levando aquela folha para dentro da colônia, para dentro de uma câmara específica, onde elas cultivam fungos, e esse fungo acaba se alimentando da folha e, por consequência, a formiga acaba se alimentando do fungo. Então, depende aí da espécie. Então, existe essa peculiaridade, digamos assim. Tiago, e aí falando em espécies de formiga, quais seriam as principais espécies que a gente pode considerar aí pragas urbanas? O que elas têm de diferença assim, marcante, assim, uma característica marcante, até para ajudar o nosso público a identificar? Nesses anos todos a gente trabalhando com controle de pragas, a gente percebe o seguinte, que uma das grandes dificuldades é a identificação da espécie. E aí muitas vezes a gente tinha a seguinte observação, não está funcionando, tal, não pega o gel, aí você ia avaliar com mais detalhe, era uma formiga lava-pé, que obviamente não come gel, né? Então assim, fala pra gente um pouquinho das principais espécies, da característica principal delas, e dá pra gente também uma introdução de como que a gente poderia fazer para prevenir e controlar essas formigas? Eu queria até compartilhar também uma outra imagem no slide aqui com vocês, para justamente exemplificar isso, ilustrar isso de uma maneira mais didática, fica até mais fácil. Eu sou um pouco suspeito, porque assim, eu descobri esse mundo de controle de pragas através de um trabalho, uma monografia minha na faculdade, que foi em cima de formigas. E aí começa a ler artigo para cá, artigo para lá, e você vê a principal causa de contaminação cruzada dentro de hospitais, que a gente já comentou, são as formigas. E eu fiquei me perguntando, mas como é que é feito o controle dessas formigas? Então, dessa maneira, eu acabei entrando também no mundo de controle de pragas. E assim, formiga, como é um inseto pequeno, na grande maioria, principalmente as formigas urbanas, que está aí uma das características das formigas urbanas, geralmente são indivíduos pequenos e monomórficos, que a gente chama, né? Que são indivíduos que não têm morfologias diferentes. O soldado e o operário são muito idênticos. Existem aquelas formigas que são polimórficas, a gente vai ver no slide que tem formatos diferentes dentro da mesma colônia, mas no caso das formigas urbanas isso não é muito frequente, tá? Então, a gente vê aqueles indivíduos, aquelas formiguinhas pequenininhas, e muitas pessoas costumam mandar para a gente, né? Às vezes mandam para o Marcos, às vezes mandam para mim. Falam assim, olha, tem uma formiga aqui, que é uma pretinha, pequenininha, que anda rápido, que anda devagar. Você sabe qual espécie é? Aí eu costumo brincar da seguinte maneira. Sabe aquele carro que tem 4 rodas, 2 portas, um volante, um câmbio? Então, é a mesma coisa. É bem complicado, porque o ideal é a gente fazer a seguinte comparação. Eu sei que identificar espécie de formiga é uma coisa muito complicada, mas existem algumas características que a gente vai comentar aqui que são mais fáceis da gente conseguir fazer essa diferenciação, essa identificação, né? Então, uma delas está justamente aí no slide, que é o fato, por exemplo, se a gente pudesse pegar uma lupa entomológica, nós estaríamos olhando aí o corpo de uma formiga. Então, é assim, tecnicamente falando, a formiga ela é identificada pelo tamanho do escapo. O escapo nada mais é do que essa parte aqui, a base da antena. Às vezes tem formigas com um escapo maior, às vezes tem a formiga com um escapo menor. A gente vai ver que no caso da formiga louca, da formiga maluca, ela tem um escapo bem longo, a gente vai ver uma imagem. Tem a ver, por exemplo, a quantidade de nós que a formiga tem entre o tórax e o abdômen, mas isso é muito difícil da gente ver. Existem formigas que têm ferrão, tem formigas que não têm ferrão. Existem formigas que têm espinhos, existem formigas que não têm espinhos. Até o número de segmentos na antena acaba sendo relevante na hora de identificar. Mas, de uma maneira geral, a gente vai ver aqui, até que eu estava falando para vocês, né? Polimorfismo. Isso aqui são formigas da mesma espécie,
só que elas têm morfologias diferentes. Então, essas maiores, essas mais cabeçudas, são os soldados. Essas menores aqui são justamente os operários. Isso aqui é de uma espécie chamada Pheidole, que popularmente é conhecida como formiga cabeçuda. Tá? Mas a grande maioria das formigas urbanas são monomórficas, elas têm apenas um formato. Então, falando das principais espécies das formigas urbanas, nós estamos vendo aqui duas, né? A formiga fantasma e a formiga faraó, que são as formigas consideradas doceiras. Os géis funcionam muito bem para essas formigas. Essas formigas, elas são bem pequenininhas, principalmente a formiga fantasma, ela tem ali o abdômen mais claro, enquanto a formiga faraó, ela tem o abdômen mais escuro. Mas elas são bem pequenas, vivem no interior da residência e são bem numerosas. Então, qualquer tipo de substância, seja ela açucarada, uma substância mais adocicada, elas podem aparecer naquele ponto e acabar comendo esse tipo de alimento. O gel funciona muito bem para combater essas formigas. Assim como também tem a formiga louca, a formiga maluca que eu tinha falado para vocês, que é que o escapo dela é bem longo, né? Mas uma característica que não é ficar olhando a antena da formiga, é o fato dessa formiga louca ou formiga maluca andar de uma maneira muito irregular. É uma formiga que convive no interior de uma residência, mas quando a gente vê a trilha de forrageamento dessa formiga, a gente não vê uma coisa uniforme, constante e reta. A gente vê que ela anda de uma maneira muito maluca, por isso que ela é chamada popularmente dessa maneira, ela é do gênero Paratrequina. Essa formiga, ela até pode pegar o gel, mas não é uma formiga que consome em grandes quantidades o gel. E aí a gente tem um grande problema, né? Porque se a formiga ela não consome uma quantidade considerável, um número considerável de formigas, de indivíduos da colônia, consumirem esse gel, armazenarem no estômago social e levarem para dentro da colônia, se isso não acontecer, a gente não consegue obter um controle efetivo. Se apenas algumas formiguinhas forem até o gel ali, essas formiguinhas elas vão morrer provavelmente antes desse gel chegar lá na rainha. E aí entra um outro ponto, que é uma outra característica de formigas urbanas, que é o fato das formigas urbanas serem poligínicas. O que isso significa? Que tem várias rainhas dentro da espécie. Então, a gente já falou aí de praticamente duas características. Uma que é o fato delas serem poligínicas, elas têm várias rainhas dentro da mesma colônia, e o fato delas serem pequenas e monomórficas, tá? Agora, tem uma outra questão muito interessante. A gente está, por exemplo, habituado a falar, de uma maneira geral, sobre formigas cortadeiras. As formigas cortadeiras, elas fazem aquele voo nupcial, né? Que tem até uma época específica do ano que elas saem voando, e tem lá a saúva, tem alguns outros nomes populares. E aí, ali naquele voo nupcial, na verdade, é um macho e uma fêmea, que são férteis, os indivíduos férteis que saíram de uma colônia, vão fazer esse voo nupcial, vão se encontrar no ar, vão copular no ar, para que a rainha desça, geralmente o macho morre depois desse ato, a rainha desça e vá formar uma nova colônia. As formigas urbanas geralmente não têm essa característica. As formigas urbanas elas têm ausência desse voo nupcial. Então, dificilmente a gente vai ver formiga voando dentro de uma casa. Como é que elas acabam se procriando, se reproduzindo? Elas geralmente fazem por fragmentação, né? Como existem várias rainhas, algumas rainhas elas saem de um ninho central e acabam ocupando outros pontos, acabam formando outros ninhos e outros locais. Isso aí a gente chama até de ninho polidômico, então tem um tipo de reprodução onde os ninhos eles estão interligados um ao outro, existe comunicação entre eles, mas é uma das maneiras dessas formigas urbanas se reproduzirem, elas se reproduzem por fragmentação. Uma outra característica de formigas urbanas, isso aí para quem está em casa e costuma levantar à noite para beber, tomar um copo d'água. Às vezes você vê um monte de formiga andando, principalmente nos cantos superiores das paredes, mas aos montes, elas até estão carregando algumas coisinhas brancas, que podem ser ovos ou larvas. Isso é um hábito de migração. As formigas urbanas também fazem muito isso, fazem isso com frequência. Para quê? Para preservar a espécie. Porque provavelmente houve algum incômodo, e as formigas são insetos muito sensíveis nesse sentido, e pelo fato de serem sociais, elas tomam muito cuidado para que a colônia não seja prejudicada. E daí, nesse fato, elas identificam essa, digamos assim, interferência e acabam migrando de um ponto para outro, que é uma outra característica também das formigas urbanas. Voltando ali no slide que a gente estava vendo, tem uma outra formiga que também
é bem comum, que é essa formiga aí que tem um abdômen em forma de coração. É muito peculiar isso, né? A gente tem uma característica bem interessante. Essa daí é uma formiga chamada de formiga acrobática. Tá? Ela também é comum no interior das residências, comem em determinado ponto até determinado ponto o gel. Tá? Assim como tem as formigas, essas daí o gel não vai funcionar, mas elas vivem muito no interior das residências, que são as formigas carpinteiras. Nós estamos vendo aí dois tipos muito comuns, né? São dos gêneros Tamponopus. A que está no canto superior da imagem, ela é uma formiga que eu costumo falar que ela tem um abdômen aveludado, porque quando a gente observa ela no dia a dia, ela parece que tem um abdômen branco, de tanto pelinho que ela tem. E tem essa mais caramelizada. Essa caramelizada, ela também é um outro tipo de formiga carpinteira. São duas espécies diferentes, mas que têm um hábito muito peculiar, justamente porque são chamadas de formigas carpinteiras. Essas formigas, elas têm hábito noturno, que é uma característica também de algumas formigas urbanas, tem esse hábito noturno, e elas são chamadas de carpinteiras não porque elas se alimentam da madeira igual os insetos xilófagos, que nem cupins e brocas, não é isso. Essas formigas carpinteiras, elas na verdade, elas costumam fazer a entrada do ninho próximo ao madeiramento, próximo, por exemplo, a um batente, uma guarnição, um portal, né, de uma porta, de uma janela. Elas desgastam a madeira para justamente fazer a entrada do ninho ali. É bastante comum encontrar o ninho dessas formigas em sótanos, em forros. Elas fazem bastante o ninho ali, é um ninho bem significativo. E até quando a gente consegue achar um ninho, é mais fácil de se obter o controle. Uma coisa que eu não tinha comentado é que, por exemplo, as formigas que nós falamos anteriormente, que são as formigas acrobáticas, elas costumam ter número de indivíduos muito numerosos. Então você vê ali uma quantidade enorme de formigas pretinhas andando pela casa, com abdômen em forma de coração. Putz, é muito comum esse tipo de situação. E tem as formigas lava-pés, que eu também queria mostrar aqui no slide, porque dá para ver até algumas peculiaridades dessa formiga lava-pés. A formiga lava-pés, ela tem aquela característica de fazer aquele murumbu de terra, né? Geralmente no exterior, na parte externa da residência. Você vê aquele montículo de terra, bem baixinho, não é igual ao de formiga cortadeira, evidentemente, mas você vê ali um monte de terra, principalmente no gramado, solta. E essas formigas, elas acabam tendo uma picada muito dolorida. Elas geralmente vêm de fora para dentro, são formigas urbanas. Essas formigas, elas têm mandíbulas, elas têm ferrão, é uma mordida bastante dolorida. Tem uma outra formiga que também é bem peculiar em áreas urbanas, que vem de fora para dentro. Aí agora eu já comecei a falar de formigas que vêm muito de fora para dentro, que é a formiga pichichica, a pequena formiga de fogo, que também é parente da formiga lava-pés, só que ela é pequenininha, amarelinha, menorzinha. Ela até pode viver algumas vezes dentro de conduítes, tomadas, as partes elétricas de uma residência. Também tem uma mordida bem dolorida, um ferrão bem característico. E as formigas cortadeiras, que vivem basicamente na área externa da residência. Dificilmente uma formiga cortadeira vai adentrar uma residência, porque ela não vai achar fonte de alimento lá dentro, né? Então, essas são as principais espécies de formigas urbanas, com exceção aí das cortadeiras, e as características são praticamente essas que a gente citou, né, que a gente conversou. São poligênicas, têm várias rainhas, se reproduzem por fragmentação, costumam migrar com bastante frequência, e são pequenas e monomórficas. Essas são as características mais peculiares das formigas urbanas e as principais formigas urbanas que nós vimos aí nas imagens. Então, Thiago, tem uma história em relação a essas formigas, né? No caso aí, a carpinteira, teve um dia que eu tava a trabalho em Fortaleza, lá no Ceará, e, cara, eu tava sonhando que eu tava sendo carregado. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu acordei, quando eu acordei, assim, a quantidade de carpinteira que tinha no quarto, em cima da cama. E elas, assim, são formigas um pouco maiores do que o habitual. Elas não são pequenas como uma formiga fantasma, né? Elas realmente têm um tamanho mais avantajado.
E elas faziam barulho, mano. Elas, de tanta formiga que tinha andando assim, e passavam sobre o lençol e sobre o colchão, e elas faziam barulho caminhando. Eu tomei um susto aquele dia, rapaz. E aí realmente eu acendi a luz, elas fugiram, elas estavam no forro. E o forro era de madeira, infelizmente era uma pousada um pouco antiga. E eles têm essa característica mesmo de fazer o ninho perto de madeira, né? É interessante. E a formiga lava-pés, né? Também é bem característico, né? A gente costuma até brincar. Se você acha que o que vem de baixo não te atinge, então senta num formigueiro de lava-pé para você ver, né? Porque é doído. Dizem que é porque ela tem o ácido fórmico, né? Que é uma substância química, inclusive vem daí, né? A palavra formiga vem derivado do ácido fórmico, que realmente arde muito. E a questão é que tem pessoas que são alérgicas, né, a esse tipo de substância, a picada da formiga, e é um risco muito grande, né? Principalmente criança sofre bastante, e assim, dá muito em gramado, nas áreas externas dos jardins das casas, e se não tomar cuidado, pode realmente ter uma surpresa desagradável. Mas, Thiago, falando um pouquinho mais sobre essa questão do controle, a gente falou do géis, né? Que tem espécie que vai funcionar e tem espécie que não vai funcionar. E mesmo dentro de algumas espécies, pode ser que não tenha sucesso por alguma necessidade específica daquele momento. Então, ainda que essa formiga tenha preferência por açúcar, né, ela pode estar num momento de necessidade de proteína ou de outros tipos de alimentos, né? Como que a gente utiliza, qual a estratégia química que a gente poderia utilizar para fazer o controle e que tipo de característica que o produto precisa ter para que a gente tenha sucesso? Porque eu vejo muito, assim, existem até alguns produtos no mercado que são descritos e o nome deles é formicida líquido. E aí eu pego no rótulo e vejo lá que é uma cipermetrina, né? O que você me diz desse tipo de produto? Que tipo de estratégia que a gente deve utilizar? Fala um pouquinho para a gente sobre o controle químico. Muito bem colocado, Marcos. Isso aí é um assunto que eu acho que a gente tem que conversar com bastante frequência, tanto para o público profissional quanto para o consumidor final, né? Aquele que não trabalha diretamente com o controle de pragas urbanas. As formigas, pelo fato de elas serem insetos sociais, elas tomam muito cuidado com a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade dentro da colônia. Então, se uma formiga, por exemplo, ela é contaminada com algo que fica evidente fora da colônia, essas formigas elas evitam de entrar na colônia para não contaminar os outros indivíduos lá dentro. E mesmo se elas entrarem, outros indivíduos ali dentro da colônia vão perceber isso e vão botar ela para fora, vão matar ela, enfim. Existe um cuidado enorme que os insetos sociais têm, isso não só com formigas, isso com insetos sociais de uma maneira geral, é um comportamento comum, por isso que elas têm tanto sucesso. A gente fala aí que tem uma média de 8 a 10% de formigas que estão forrageando fora da colônia. Então, se a gente vê um número enorme de formigas ali, andando pela casa, andando pelo local onde está com infestação, aquilo só corresponde a no máximo 10%, chutando alto uns 15%, que é muito mais raro. Então, matar aqueles indivíduos de uma forma rápida vai ser secar gelo. Aliás, vai piorar a situação. Porque, como eu disse, as formigas elas têm o hábito de fragmentação. Se elas perceberem que as formigas do lado de fora morreram rapidamente, elas evidentemente vão mandar recados para o interior da colônia, através de feromônios de comunicação, que são substâncias químicas que elas produzem, e que causam um alerta no interior da colônia para que aquela colônia ela acabe tomando todo o cuidado possível, e que aquele local ele é um local perigoso. Então, onde antes existiam formigas apenas, por exemplo, na sala, ou na cozinha, ou no banheiro, e acabou utilizando uma substância com ação repelente, como, por exemplo, a cipermetrina, uma deltametrina, uma alfa-cipermetrina, mas a maioria dos formicidas, como você bem colocou aí, Marcos, são à base de cipermetrina. A cipermetrina tem uma característica irritante desalojante, são formulações CE, são os concentrados emulsionáveis que têm solvente orgânico na sua formulação, que também atrapalha bastante o controle. Elas acabam percebendo esse poder irritante, esse poder nocivo para a colônia,
acaba matando as formigas que estão do lado de fora, mas você só matou ali 10% da colônia. O interior da colônia é avisado e eles acabam fragmentando. Então, antes só tinha formiga na sala, agora começou a aparecer formiga no banheiro, na cozinha, nos quartos, porque houve essa fragmentação. Então, para a gente fazer o correto controle de formigas, a gente tem que usar produtos, princípios ativos, geralmente à base de água, né, as suspensões concentradas, SCs, no WG, às vezes até mesmo no pó molhado, mas que tenha princípios ativos com ação de transferência, com efeito cascata ou efeito dominó, como, por exemplo, o fipronil, o imidacloprid, que são princípios ativos que não têm ação repelente, tem um killing muito lento, não tem ação knockdown, tem uma ação residual e tem essa característica de transferência, essa característica dominó, essa característica de efeito cascata, onde os indivíduos passam por onde o produto foi aplicado, não percebem esse produto, se contaminam e levam para o interior da colônia, contaminando os outros indivíduos, principalmente as rainhas, né? Lembrando que tem a questão da poliginia. Então, também não é tão fácil de controlar formigas urbanas assim, porque você tem que atingir o máximo de formigas possíveis dentro da colônia. Às vezes são 80, 100 rainhas dentro de uma colônia. Então, não é tão fácil assim da gente fazer esse controle. É comum elas aparecerem depois que se obteve o controle, digamos assim, 2 meses, 3 meses após a aplicação. Por quê? Porque muitas vezes a gente não conseguiu atingir todas as colônias dentro, todas as rainhas de dentro da colônia. Então, tem que ter justamente produtos com ação lenta, que não sejam percebidos, para que esse ato de transferência seja realmente efetivo, né? E aí são produtos como fipronil, imidacloprid, produtos SCs, que são baseados, suspensões concentradas, e não tem essa característica perceptível e irritante. Perfeito, Thiago. Bom, Marcos, na verdade, lava-pés deveria se chamar morde-pés, né? Pensa num bichinho que pica e que dói, hein? Caramba. Mas é onde eu quero chegar, não é piadinhas, né? Até porque a gente gosta de fazer, tá, gente? Para dar uma descontraída. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Tem formigas que têm ferrões, que picam, que dói. Mas existem formigas venenosas? Até o Marcos comentou, né? A questão do ácido fórmico. As formigas, elas são consideradas em alguns trabalhos técnicos científicos como insetos peçonhentos, justamente porque acaba injetando uma substância que pode ser considerada uma peçonha para algumas pessoas, principalmente para os alérgicos, né? Não são todas as formigas que têm essa capacidade de injetar esse ácido fórmico, mas as que têm, as que produzem, as que injetam, podem ser, sim, consideradas formigas venenosas, assim, peçonhentas, né? Porque tem a capacidade de inocular essa substância dentro do corpo da pessoa. E aí vai depender do nível de sensibilidade de cada indivíduo. O Marcos comentou, né, da formiga carpinteira. Uma vez eu também passei por uma situação onde eu acordei com dores na perna. Na verdade, eu estava sentindo pequenas fisgadas e quando eu fui ver o que eram, eram formigas carpinteiras. Elas, como a gente estava conversando, são formigas com hábito noturno, mas que elas podem morder. E assim, o Marcos disse, são formigas significativas, então assim, não é uma mordida qualquer. Não é uma formiga mordendo. Parece que quando elas vêm para morder, elas vêm assim, em massa, para justamente acabar com a vida do caboclo. Aí você acaba pulando da cama no SUS, esse tipo de situação. Então, existem esses riscos, sim. Além das doenças, né, que elas podem transmitir, existem os riscos aí, a sanidade da pessoa, porque, meu Deus do céu, ela acaba enlouquecendo. Não sei se algum de vocês já pisou no ninho de lava-pés. Eu já pisei, quando eu era pequeno. Eu tive esse azar. Eu lembro que a minha mãe me colocou embaixo do chuveiro, assim, eu fiquei com o pé todo inchado, enfim. Minha mãe até falou, meu Deus do céu, se esse menino tiver aí alguma coisa, a gente nem vai perceber. Comecei a ficar com a perna inchada, mas não foi nada além disso. Ainda bem que eu não tinha muita alergia, mas são terríveis, formigas são terríveis. Ô, Thiago, nesse caso, essas formigas cortadeiras aí que morderam você, que morderam o Marcos, nesse caso, foi para se alimentar ou elas atacam? Elas têm o hábito de atacar e se defenderem? Então, as formigas, pode ser a carpinteira, pode ser a lava-pés, pode ser a pichichica, essas formigas têm hábito de defesa. É assim, nós estamos, digamos assim, no ambiente delas, vamos chamar, a gente acabou invadindo o ambiente delas
de alguma forma a gente causou um transtorno naquela colônia, né? Elas não vieram atrás de nós para, eu vou me vingar porque você acabou invadindo. Não, não é isso, é que a gente está no caminho delas, né? Lava-pés, você só vai ser picado se você ficar no ninho delas e pisar em cima do ninho, pisar em cima do murundu de terra, ou se você estiver na trilha de forrajamento delas. E como a formiga carpinteira, ela, à noite, ela forrageia de uma forma muito aleatória, é difícil você ver uma trilha de forrageamento de formiga carpinteira. Elas se espalham por vários pontos. Se você estiver naquele caminho e se elas acharem interessante, elas vão se defender. Então, é mais um hábito de defesa. Tem uma outra formiga, não é uma formiga urbana, mas é uma formiga chamada de correição. Ela é muito comum nas matas, na região norte e nordeste do país. São formigas urbanas, elas não são formigas carnívoras, perdão, elas não fazem ninhos. Como é que elas fazem? Elas são chamadas de correição porque elas vão andando e por onde elas passam, elas fazem trilhas largas, por onde elas passam, elas vão limpando tudo no caminho. Pode ser invertebrado, pode ser invertebrado, elas acabam se alimentando de aranha, de sapos, de serpentes, de aves, de mamíferos de pequeno porte, como alguns roedores, alguns marsupiais. Enfim, o que tiver no caminho delas, elas acabam limpando. E elas não fazem o ninho, porque na verdade o ninho é o conjunto, né? Elas estão ali todas juntas e misturadas. Essas formigas, existem relatos até de que no caminho dessas formigas de correição houver ninhos de bebês, elas acabam subindo nos ninhos de bebês e matando a criança de várias mordidas. Evidentemente que não vão, assim, limpar a criança como um todo, mas elas acabam se aproveitando de pedaços da criança para se alimentar. Então existem esses, lógico, aí eu estou falando de uma formiga que é de mata, né? Mas tem essas características das formigas. Está no caminho delas, está atrapalhando elas, elas acabam interpretando algo como algo invasivo, algo nocivo para a colônia. Tiago, você falou aí, deu esse exemplo dessas formigas, das crianças e tudo mais. A gente sabe que existem os riscos que elas acabam transportando várias doenças aí por meio de vírus, bactérias. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho da função da formiga no ambiente. Qual que é a importância da formiga nesse caso? Elas são, digamos aí, faxineiras, né? Porque você falou aí de às vezes elas acabam se aproveitando de alguns fragmentos, mas elas também servem para, por exemplo, limpar, né, um ambiente com alguma matéria morta, enfim, elas têm esse papel. E quais os outros papéis fundamentais da formiga? A formiga, ela tem um papel na natureza, de uma maneira geral. Isso aí até você encontra na maioria dos livros, né? Principalmente para quem trabalha com solos. Tem o papel de aeração do solo, né? Porque como elas fazem cavidades no solo, isso acaba ajudando a água, nutrientes, o ar a se propagar embaixo do solo. Isso, evidentemente, quando está numa situação natural, numa situação controlada. Na mata, a formiga ela tem sim uma função de decompositora, parcialmente, porque existem aquelas formigas que se alimentam dos animais, dos insetos que estão mortos e ajudam a fazer essa decomposição, devolvendo esses nutrientes para o solo também. No ambiente urbano, as formigas não têm função nenhuma, na verdade. Além de causar transtorno, né? É isso, transmissão de doenças e prejuízos financeiros, econômicos, estruturais, e aí, por esse motivo, elas são consideradas pragas urbanas. Tirando isso, não tem muita função das formigas, não. Na área natural delas, ok, na nossa área urbana, infelizmente, são seres indesejáveis. Indesejáveis, exatamente. Com certeza. Tiago, você falou do seguinte, que algumas espécies de formigas realizam aí o voo nupcial, são as formigas férteis e tudo mais. Formiga é cupim? É um mito que muitas pessoas pensam, falam, é formiga de asa? Mito ou verdade, Tiago? Semana passada, o Marcos está aí, porque não deixa mentir. A gente estava conversando justamente sobre isso, que algumas pessoas elas confundem formigas com cupins. E assim, comportamentos, apesar de serem insetos sociais, mas são comportamentos diferentes, pontos de vivência muitas vezes diferentes, morfologia diferente, enfim, controle, um modo de controle diferente. É aí que
que mostra de novo a importância da gente conhecer se é formiga, se é cupim, qual espécie de formiga é, se ela é uma formiga doceira, se não é uma formiga doceira. Se não é uma formiga doceira, a gente vai usar produtos com ação de transferência e não produtos com ação rápida. Mas em relação ao voo, formigas e cupins são seres diferentes. As formigas não urbanas, elas fazem um voo nupcial parecido com o do cupim. Existe uma pequena diferença. Nos cupins, na maioria dos casos, eles se encontram no voo, o macho e a fêmea. Assim que eles se encontram no voo, eles vão para o chão, perdem as asas, vão achar um local para fazer o ninho, né, o pinzeiro, copulam e inicia a colônia. No caso das rainhas que realizam um voo nupcial, o ato de cópula é no voo mesmo. Eles encontram o parceiro macho e a fêmea, né, se encontram ali durante o voo. O macho copula a fêmea durante o voo. O macho geralmente morre depois desse ato, porque o gasto energético é enorme. A fêmea vai para o chão e inicia ali uma nova colônia. Mas, nesse sentido, digamos assim, cupins e formigas têm um comportamento muito semelhante, né, de ter esse ato do voo nupcial. O voo nupcial geralmente acontece em épocas onde tem alta temperatura, mas também a umidade relativa do ar está alta, né? Porque como vamos utilizar o solo para fazer os ninhos, para nidificar, se a umidade relativa do ar está alta, significa que pode chover. Se chover, vai deixar a terra mais profunda, fica mais fácil de montar um ninho, de montar uma colônia. Então essas rainhas das formigas são as famosas tanajuras? E é bom de comer tanajura? Como é que é? Tem até farofa, né? Farofa de formiga, de tanajura, né? Que me conta isso, gente. Você já comeu? Você já comeu, Marcos? Eu nunca comi, não. E você, Thiago? Eu comi uma vez. Jura? Uma vez porque, assim, foi na época de faculdade. E aí eu estudei em Mogi das Cruzes. Mas, por exemplo, onde o Marco já morou, Pindamonhangaba, é um local que também, com muita frequência, o pessoal tem uma época do ano que parece que o pessoal sai no tapa para pegar essas formigas, né? Vai atrás das formigas, aí vendem garrafas, pets, cheio de tanajura dentro, enfim. Eu comi uma vez, é algo diferente, não é ruim, tá? Porque você acaba fritando, muitas vezes coloca... Fica crocantinha? Com farinha, é crocante, porque vai comer o abdômen dela, né? É o abdômen ali que está prestes a dar origem a ovos, esse tipo de coisa, então é nutritivo. E assim, você pode dar uma mordida, é crocante, sai um líquidozinho, ou você pode engolir de uma maneira geral, mas foi uma vez só que eu fiz isso. Não sei se eu faria de novo, mas de repente se é para fazer alguma exibição, a gente se arrisca, né? Thiago, tem doido pra tudo, né? Não que você seja doido, viu? Eu me refiro às pessoas que comem com frequência. Pra mim é doideira, mas cada um na sua. E, Marcos, você tem alguma outra consideração, alguma outra pergunta aí pro Thiago? Porque é um tema muito interessante que a gente muitas pessoas não imaginam, né? Da diversidade que a gente pode falar, dariam 2 capítulos também de podcast sobre formiga. Eu né, acho Marcos? que a gente pode marcar numa próxima oportunidade e falar sobre as saúvas e as quenquens, né, que são também formigas, e hoje existem também no meio urbano. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre essas espécies numa outra oportunidade, mas da minha parte é isso, Letícia, acho que foi bem bacana, acho que a gente tocou aí nos pontos principais, assim, numa linguagem bem acessível, né? Então, eu não tenho dúvidas não, Thiago. Você foi um excelente professor aqui hoje. Poxa, eu já falei para vocês, eu sou ruim para receber elogio. Se alguém me criticar, eu absorvo e falo, pô, eu preciso melhorar. Quando a pessoa me elogia, eu fico até sem graça, não sei o que fazer. Bom, eu agradeço aí, que bom que foi útil, que bom que eu consegui passar o que realmente eu queria passar. Na verdade, nós conseguimos passar o que nós tínhamos para passar. E é isso, gente. Estamos sempre à disposição. Eu acho bacana fazer um podcast falando sobre as cortadeiras, né? As saúvas e as quenquens, né? A ata e a acromirme, que são 2 espécies distintas aí, que estão bastante frequentes no meio urbano. As pessoas estão procurando cada vez mais obter o controle dessas formigas. É isso, gente. Eu achei que foi bem bacana também. Até agradeço mais uma vez a oportunidade para a gente discorrer sobre esses assuntos. Obrigada, Thiago. É o que eu falo, quando o assunto é bom, passa rápido, né? A gente está aqui há quase 1 hora
E eu nem percebi, eu nem vi o tempo passar. E realmente é uma aula, porque a gente aprende cada dia mais, a cada podcast, é um aprendizado novo. E, Thiago, mais uma vez, muito obrigada aí pela participação, pela disponibilidade, pela transmissão de conhecimentos. E, por mim, já está marcado o próximo podcast para falar sobre essas 2 espécies aí de formigas. Combinado. Obrigado, Thiago. Obrigada, Thiago. Bom, pessoal, ficamos por aqui. E continue nos acompanhando, que a cada semana um conteúdo interessante, interativo e muito bacana para você aprender. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Um abraço.